Bom, para você resolver essa questão do Banco do Brasil, você precisaria saber esses 5 assuntos aqui. Se você não tiver um conhecimento sólido sobre eles, dificilmente você vai resolver essa questão. Você tem que ter pelo menos uma noção da somatória para saber como que é representada a somatória. Precisa saber as propriedades da potência, que a gente usa diversas propriedades. Alguns aspectos da simplificação a gente também usa para resolver a equação final. PA e PG, sobretudo a soma de infinitos termos, e logaritmo, também o básico do logaritmo, mas precisa saber, tá? Bom, então vamos resolver. A questão ela passa duas principais informações. Primeiro, eles te dão uma equação e fala que S de x é igual a 1/4. Essa equação você tem que saber interpretá-la. No caso, por exemplo, esse sigma, que é a letra aqui da somatória, ele representa a somatória. E o termo que vem em cima, nesse caso o infinito, é a quantidade de termos que vão ser somados nessa somatória, ou seja, infinitos termos. Começando pelo primeiro termo, que é n igual a 1. Daí, então, nós temos, além disso, a equação que vai ser tratada. Por exemplo, 2 elevado a n, a menos n, aliás, vezes x, está aqui, ó, 2 elevado a menos x. Onde está o n? O n é 1, tá? Aqui, vamos colocar um umzinho aqui. E aqui, onde está o n? E também não é 2. Na verdade, isso daqui é 2 elevado ao quadrado, que é 4. Se é 2 elevado ao quadrado, a gente poderia representar como sendo 2 elevado a menos 2x. Ou seja, o n valeria 2 aqui e assim por diante, tá? Não vou me alongar nisso porque é um assunto que você já tem que ter a consciência para resolver. E ainda ele fala que S de x é igual a 1/4, ou seja, a soma desses infinitos termos é igual a 1/4. Bom, então vamos lá, vamos resolver. Só vamos reescrever a equação de uma forma mais simples para ficar mais claro. Ao invés de colocar 2 elevado a menos x, a gente coloca 1 sobre 2 elevado a x. Mas, ao invés disso, a gente coloca 1 sobre 4 elevado a x. Mais 1 sobre 8 elevado a x. E assim sucessivamente. E o S de x, que é essa somatória, é igual a 1/4. Certo? Então, toda essa somatória é igual a 1/4. Para a gente somar todos os termos, a gente vai ter que utilizar uma equação, a equação da soma dos termos de uma PG. A equação é essa. A soma de termos da PG é igual a A1 sobre 1 menos Q, que é a razão. A1 é o primeiro termo. Nesse caso, o primeiro termo é 1 sobre 2x. E a razão? Como a gente acha a razão? O que acontece desse termo para esse termo? O que acontece desse termo para esse termo? É uma multiplicação de 1 sobre 2 elevado a x. E aqui também, 1 sobre 2 elevado a x. Por quê? Porque 1 sobre 2 elevado a x vezes 1 sobre 2 elevado a x, a gente tem 1 sobre 4 elevado a x. Aplicando as propriedades da potência, você consegue chegar a esse resultado. E aí, então, aqui a mesma coisa. 1 sobre 4 elevado a x vezes 1 sobre 2 elevado a x dá 1 sobre 8 elevado a x. Ou seja, esse valor é da razão dessa progressão. Então, se a gente fizer uma somatória com o primeiro termo e a razão, nós conseguimos chegar ao resultado. E vamos fazer isso. Ficaria, então, 1/4 é igual a A1. Nesse caso, A1 vale 1 sobre 2 elevado a x, dividido por 1 menos Q, ou seja, 1 menos 1 sobre 2 elevado a x. Daí, então, a gente
trabalhando essa equação, tem 1 sobre 4 é igual a 1 sobre 2 elevado a x dividido, vamos fazer o MMC aqui, a essa altura vocês já devem saber, né? Aí, então, ficaria 2 elevado a x menos 1 dividido por 2 elevado a x. Com as regras da simplificação, nós podemos simplesmente cortar esses dois termos. E aí, nós teremos o seguinte: 1/4 é igual a 1 sobre 2 elevado a x menos 1. Se invertermos essa equação, nós teremos o seguinte: nós teremos 4, que é igual a 2x menos, ou 2x não, desculpa, 2 elevado a x. 2 elevado a x menos 1. Passando o 1 para o outro lado, ele vai ficar positivo, nós temos que 5 é igual a 2 elevado a x. Agora entra o conhecimento de logaritmo. O logaritmo nada mais é que a base, o log da base 2 com 5 aqui é igual a x, tá? Enfim, eu não vou demonstrar todos os passos, porque a gente já pressupõe que vocês estudaram isso. Se eu não me engano, essa é a alternativa B, de Banco do Brasil. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, manda os comentários aí, que eu respondo a todos, tá bom?